Boa tarde, sejam muito bem-vindos à sessão de apresentação do livro Caminho para a Sarcopenia e os seus determinantes, da autoria de Helena Loureiro. É com muito prazer que temos aqui hoje mais um livro com a chancela das edições do Instituto Politécnico de Coimbra, Inovar para Crescer, sendo que esta obra conta também com Manuel Teixeira Veríssimo e Raul Martins como coautores. Trata-se do 18º volume da coleção Práticas, Conhecimento, Pensamento e é dedicado ao tema da sarcopenia enquanto fenómeno central no processo de envelhecimento, emergindo não apenas como causa, mas também como consequência de outras alterações desencadeadas pelo envelhecimento. Para preferir algumas palavras no âmbito desta apresentação, chamamos o Sr. Presidente do Politécnico de Coimbra, Professor Dr. Jorge Conte. Eu? Esqueceram-se de dar o protocolo. Boa tarde a todos. Começar por cumprimentar naturalmente a Helena pelo lançamento deste livro e o professor Martins também por ser coautor. Dizer que para o Politécnico de Coimbra esta é mais uma vitória, mais uma alegria, porque uma das coisas que nós queremos muito fazer é fomentar o crescimento científico da instituição e, portanto, a edição de um livro é sempre um momento de festa, um momento de alegria. E esta coleção é uma coleção que foi estando adormecida ao longo de muito tempo. A última edição, por sinal, também é do professor de Estes. Foi uma edição feita no âmbito do programa AgaLife. Mas, de facto, é uma coleção que a instituição, os professores, os investigadores da instituição não têm usado muito. O que é pena, porque também significa que há pouca gente a escrever e pouca gente com vontade de trazer a ciência para a rua. Portanto, para nós é sempre bom que alguém queira escrever e ficamos felizes que este livro seja hoje dado à estante e às prateleiras e que nós possamos ser uma parte disso. E felicitado naturalmente pelo tema, pela escrita. Enfim, eu passei os olhos na diagonal, não vou dizer que li, passei os olhos na diagonal, e este é sobretudo um tema que interessa cada vez à maioria de nós e que a paz interessa a todos. E, portanto, daquilo do pouco que li, percebi que me interessa já muito, porque já passei a fase em que isto acontece há muito tempo, e, portanto, é importante que alguém vá pôr cá fora estas coisas, quanto mais não seja para nos servir de aviso. Parabéns e ficamos à espera da próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. A apresentação do livro será feita em seguida pelo professor Dr. Raul Martins, professor associado de Progressão da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física. Passamos a palavra, professor. Muito obrigado. Eu tomo a liberdade de fazer uma leitura aqui de umas breves palavras que escrevi, enfim, para que as coisas não falhem de uma certa maneira. Bom, muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar, dizendo que é com uma grande satisfação que estou aqui, não só pela função em si de apresentar este trabalho, mas particularmente porque me sinto honrado por estar na companhia da doutora Helena Loureiro, pessoa que conheci há uns bons anos e com quem tenho tido a oportunidade e a felicidade de trabalhar, e portanto é com muita alegria que vi uma parte relevante do seu percurso académico ter acontecido, e é com muita satisfação que vejo hoje chegarmos aqui a este ponto da publicação e da divulgação desta obra. E, portanto, se me permitirem, Helena Loureiro, com o título sugestivo O Caminho para a Sarcopenia e os seus determinantes, apresenta-nos 156 páginas de uma literatura bem elaborada e cientificamente esclarecedora, de interesse ímpar não só para os profissionais das ciências da saúde, a quem com muita propriedade se pode destinar, incluindo qualquer médico interessado em orientar bem os seus doentes, incluindo os nutricionistas, naturalmente, quer na dimensão da promoção primordial e primária, quer na dimensão da promoção secundária ou clínica, se preferirmos. Interessa também aos profissionais de ciências do desporto e educação física, na medida
em que o treino físico é fundamental para a preservação da saúde do músculo, mas também às pessoas em geral, independentemente de serem sãs ou doentes, enfim, mais ou menos novas, conforme as palavras do Sr. Presidente do IPC, que pretendam saber alguma coisa sobre a sarcopenia, o envelhecimento, a nutrição e o exercício físico. Não irei, naturalmente, alongar-me em considerações técnicas e científicas sobre o livro, na medida em que Helena Loureiro dispõe de um currículo particularmente relevante para nos expor sobre o tema. Com licenciatura em Ciências da Nutrição pela Universidade do Porto e licenciatura em Dietética e Nutrição pela Escola Superior de Tecnologias e Saúde de Coimbra, um mestrado em Nutrição Clínica pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e um doutoramento em Ciências do Desporto no ramo de Atividade Física e Saúde pela Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra, Helena Loureiro possui uma sólida formação académica que, sem dúvida nenhuma, habilita para o tema em apreço no livro. Para além, também, sem quaisquer dúvidas, de toda a sua experiência clínica acumulada ao longo de muitos anos de prática profissional, incluindo a de coordenadora técnica da Unidade de Nutrição e Dietética do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra durante uma década. No plano científico, Helena Loureiro tem um currículo notório que inclui um conjunto de trabalhos originais publicados em revistas internacionais com revisão por pares e medição de métricas, de que destacaria muito brevemente o Journal of Physical Education and Sport, a Revista Brasileira de Medicina no Esporte e, muito particularmente, a Frontiers in Physiology, estando esta última considerada no topo das melhores revistas mundiais na área da fisiologia. Muito recentemente foi considerada a segunda melhor revista a nível mundial nesta área. Helena Loureiro tem também evidenciado uma singular preocupação pela divulgação dos dados científicos em reuniões e congressos nacionais e particularmente internacionais, nomeadamente na área da medicina geriátrica, sobre questões relacionadas com o músculo, com a força, com o exercício físico e com a suplementação em pessoas idosas. Parece-me, por conseguinte, que este livro surge naturalmente pela mão de quem teria que surgir e vem preencher uma lacuna e ocupar o lugar que tínhamos vago na estante do nosso escritório. E para provar o que acabamos de dizer, Helena Loureiro, para escrever o presente trabalho, socorreu-se de quase 250 de referências bibliográficas, verificando-se que a generalidade são autores estrangeiros e verificando-se também uma notória preocupação em citar publicações sujeitas a revisão por pares. Mas para percebermos melhor a pertinência do livro, que explora as relações entre sarcopenia, envelhecimento, atividade física e nutrição, com as repercussões que daí resultam para a qualidade de vida, embora sem querer ser exaustivo ou maçador, vale a pena fazer uma breve contextualização. Como sabemos, o método científico tem vindo a afirmar sensivelmente desde o século XVII. Contudo, o conhecimento científico que associa a atividade física a níveis de saúde mais positivos começou a ser construído particularmente após o final da Segunda Guerra Mundial, apontando-se os trabalhos de Jeremy Morris, publicados em 1953 na revista The Lancet, como as primeiras publicações científicas. Decorrida década e meia dessa alvorada na produção científica, em 1968, o mundo assistiu à publicação do livro Aerobics, da autoria de Kenneth Cooper. Possivelmente nós conhecemos este nome de Cooper das aulas de Educação Física e de termos que correr 12 minutos, o que nem sempre era particularmente agradável, mas, enfim, só por aí já denota bem, eventualmente, a nossa fraca capacidade cardiorrespiratória, mas, enfim. Em 1968, então, Kenneth Cooper publicou um livro com o título Aerobics. Tratou-se de um livro inovador na altura e motivacional, viria a transformar-se num best-seller, traduzido para dezenas de línguas e com mais de 30 milhões de cópias vendidas e que desencadearia um movimento mundial de fitness. Kenneth Cooper contribuiu, desse modo, decisivamente para o reconhecimento inicial de que os exercícios aeróbios e a aptidão cardiorrespiratória se constituem como fatores determinantes para um conjunto de benefícios, incluindo as reduções no risco de mortalidade por todas as causas, de mortalidade cardiovascular, de cancro, de diabetes, de demência, de depressão, de síndrome metabólica, entre outros. Contudo, Kenneth Cooper, concomitantemente, também lembrou no seu livro, e é esta a parte, digamos, que eu gostaria de destacar, que cinturas finas e bíceps musculosos não eram essenciais para a saúde.
Estamos em 1968. Na medida em que os músculos constituiriam um sistema de escassa importância e em que os aumentos da frequência cardíaca resultantes do levantamento de pesos teriam pouco efeito aeróbico. Portanto, estamos a falar desculpem-me a expressão, o Deus na Terra do exercício físico a dizer que os músculos não tinham importância. Vivia-se então um tempo de menor conhecimento científico nas relações entre os diferentes modos e doses de atividade física e a saúde. Tal como destacado por Père Lofastin, referência mundial da fisiologia do exercício, no encerramento dos trabalhos do International Symposium on Physical Activity and Cardiovascular Health, realizado em Toronto, Canadá, em 1966. Em Portugal, e recuando um pouco no tempo, no início dos anos 30 do século XX, a incidência de tuberculose atingiu valores muito elevados, com taxas de mortalidade igualmente muito elevadas. Nesse contexto epidemiológico, mas também político, uma vez que se davam os primeiros passos naquilo que viria a ser um longo período de ditadura, que se manteve, como sabemos, entre 26 e 74, foi publicado em 16 de abril de 1932 o famoso ou famigerado Decreto número 21.110, que aprovou e mandou pôr em execução o Regulamento de Educação Física nos liceus. Considerava esse decreto que a cultura muscular era uma concepção errada e simplista, determinando que a primeira indicação a atender é procurar afastar do espírito do professor de Educação Física a ideia errónea de que esta educação visa o músculo como seu primeiro e melhor fator. O mesmo decreto determina mais abaixo que deve, pois, ser concebida a Educação Física numa harmonia toda feita de equilíbrio, em que se dê ao músculo que é do músculo e ao cérebro que é ao cérebro, concluindo que, naturalmente, o que pertence ao cérebro sobreleva ao que pertence ao músculo. Para melhor enquadramento histórico e temporal desta questão, importa referir que na edição de 1991 das Guidelines for Exercise Testing and Prescription do American College of Sports Medicine, e estamos a falar do livro que a nível mundial é mais, diria, eventualmente mais reconhecido e utilizado nesta área da prescrição do exercício, portanto, na edição de 1991, ainda se lia que a força e a resistência musculares têm pouca relação direta com a aptidão cardiorrespiratória ou com a capacidade funcional. Portanto, estamos em 1991 com uma abordagem crítica sobre a importância do treino da força. Portanto, o músculo ainda não era verdadeiramente tido em consideração na perspectiva da saúde, que é aquilo que hoje nos traz aqui. Portanto, recuando de nós 30 anos. E, portanto, é disto que estamos a falar. Embora por esta altura a justiça seja feita, surgissem já evidências de que a massa muscular poderia desempenhar um papel na aptidão cardiorrespiratória e que esta deveria passar a expressar-se em valores relativos à massa corporal, isto é, em mililitros por quilograma por minuto, ou relativos à massa magra, conforme bem descrito por Barry Franklin no livro Exercise in Modern Medicine, publicado em 1989. Regressando à atualidade, e numa altura em que tanto se discutem os excessivos gastos com os cuidados de saúde secundários, não podemos deixar de considerar que €1 investido em atividade física implica uma redução superior a €8, por exemplo, no consumo com medicamentos por parte das pessoas idosas. Ou seja, estamos na presença de uma inequívoca relação custo-benefício, conforme eu próprio tive a oportunidade de publicar num artigo em 2014 na revista da Associação Médica Brasileira. Para além, evidentemente, de toda a evidência científica existente sobre os benefícios na qualidade de vida, como muito bem Helena Loureiro destaca neste seu livro que hoje nos apresenta. Há sensivelmente um mês atrás, no dia 9 de setembro concretamente, foi publicado, aliás, não foi no dia 9 de setembro, mas foi dia 9 de setembro foi publicado um outro despacho do Governo, também importante nesta área, mas foi agora há muito pouco tempo, portanto, durante o mês de setembro, foi publicado o Eurobarómetro sobre atividade física e o que, lamentavelmente, portanto, o Eurobarómetro é um inquérito que acontece nos vários países da União Europeia, numa periodicidade de 4 anos, portanto, 2010, 2014, 18, 22. E o que, lamentavelmente, neste caso sobre a atividade física, mas não surpreendentemente, se verifica, é que Portugal é o país entre os 27 membros da União Europeia em que a percentagem de adultos que não têm qualquer rotina de prática física é mais elevada, sendo de 73%. Portanto, esta ideia que nós temos que cada vez há mais pessoas a correr e nos ginásios, são os 27% que faltam aqui. Há 73% dos adultos que, à pergunta do you play exercise or sport, respondem never.
numa escala de Likert de 5 pontos, never, 0, 73% dos adultos portugueses respondem never. E quando olhamos para as pessoas com mais idade, que é a faixa etária, digamos, que hoje aqui nos suscita mais interesse, as pessoas com mais idade, no caso 55 ou mais anos, que é o escalão, digamos, que é tido em consideração no inquérito, verifica-se que 91% dos portugueses com 55 ou mais anos, 91% em 2022, dizem never a qualquer tipo de prática de exercício físico ou desportiva. Portanto, não têm quaisquer hábitos de prática física. Eu diria agora, em termos conclusivos, e espero que não demasiado interpretativos, nem de juízo de valor, mas eu penso que estamos aqui, digamos, na presença de uma ineficácia das políticas públicas, ou até mesmo, enfim, sem querer ser muito injusto, ou até mesmo uma ausência de políticas públicas neste âmbito, diria eu. Mas isso já é tema para outro fórum, não é para hoje, mas não deixa de ser interessante verificar que 2010, 2014, 2018, 2022 a prevalência de adultos portugueses que respondem never à pergunta do Play Exercise ou Sport tem vindo sempre a aumentar. E antes disso, Salomé Marivut, que é uma colega nossa de Sociologia, que está agora em Lisboa, na Lusófona, mas já esteve aqui, curiosamente, em Coimbra, a trabalhar connosco aqui na Faculdade de Desporto, fez uns inquéritos em 89 e depois 99, portanto, também com elevadíssimas taxas, e, portanto, estes valores são verdadeiros. Portanto, há uma consistência temporal nestes valores, o que nos deveria preocupar a todos, enfim, num certo sentido. Mas o certo é que, sem exercício físico, não há músculos saudáveis. E, naturalmente, também não há autonomia funcional das pessoas idosas. Pelo contrário, nos idosos, a sarcopenia, isto é, a redução qualitativa do músculo, porque é disso que se trata, não é só a redução do músculo, não é só a redução da massa muscular, é uma alteração qualitativa da massa muscular, porque há também uma lentificação que resulta de uma perda mais do que proporcional das fibras tipo 2 relativamente às fibras tipo 1. E, portanto, esta redução qualitativa do músculo aumenta, sem dúvida, o risco de quedas e de dependência física, porque as pessoas ficam mais lentas e quando tropeçam caem mesmo, enquanto nós ainda conseguimos recuperar o centro de gravidade, eles não. Caem mesmo e com isso vêm as fraturas, vem a cama e vem a imobilização e todo o resto que nós depois conhecemos bem. Portanto, o que significa um dramático ou um potencial dramático aumento dos custos e a perda na qualidade de vida. E a alimentação, e particularmente o porco proteico, que é um aspecto que a doutora Helena Loureiro ao qual tem dedicado alguma atenção, particular atenção, são igualmente fundamentais neste domínio. Portanto, em conclusão, Helena Loureiro está de parabéns pela pertinência do tema que nos trouxe com este livro e pelo rigor científico com que o fez, mas está também de parabéns pelo seu percurso de vida académica e profissional, que inclui, para além daquilo que muito tangencialmente referi acima, uma vasta experiência no ensino e na gestão e na coordenação de ciclos de estudo. Pelo seu exemplo, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito bem, não era preciso. Antes de mais, eu não escrevi nada. Enfim, hoje é um dia especial com o lançamento deste livro, é um tema que me diz muito e começo, antes de mais, por agradecer as palavras do professor Raul. Tenho muita pena não estar aqui o professor Veríssimo, ele também tem muita pena, mas efetivamente não tinha agenda e não conseguimos marcar uma data que conciliasse a sua presença. Ele que de facto tem sido um marco também nesta área da geriatria e, portanto, nunca mais referir. Quero agradecer ao IPC, nas pessoas do Sr. Presidente e da Sra. Vice-Presidente, me terem dado esta possibilidade. Muitíssimo obrigada. Quero também agradecer a presença dos presentes. Conheço aqui muita gente, não conheço toda a gente, mas tenho aqui desde alunos, colegas, profissionais de saúde, enfim, não sei se estou a enumerar toda a gente, mas que muito me apraz de facto a vossa presença e quero agradecer-vos muito estarem aqui hoje. Juntando-se aqui neste desafio, mais um desafio da minha vida. Têm sido muitos, como quem me conhece sabe que tem acontecido, e este é então um dia especial. Falar deste livro, porquê? Porque é que surge? Ele surgiu de facto há muitos anos atrás, porque
porque eu já tenho alguns anos disto, de facto. Interessei-me muito por esta questão da sarcopenia, ou sarcopenia, como queiram chamar. De facto, despertou-me muito interesse. E conversando muito com pessoas que estavam muito ligadas a esta área da geriatria, ainda me interessei mais, no sentido de que ia haver necessidade de fazer investigação nesta área. E porquê é tão interessante? Porque pensarmos porque é que duas pessoas exatamente da mesma idade e porque é que uma consegue ser perfeitamente autónoma, apertar os sapatos, vestir-se diariamente, fazer a sua higiene, e outra pessoa exatamente da mesma idade não conseguir fazer de todo, isto tem que nos fazer pensar o que é que se passa aqui, se não há aqui patologias que impliquem fragilidade e, portanto, alterações. Há aqui outros determinantes, os tais determinantes. E é fantástico nós podemos pensar que existem determinantes neste processo que é inexorável, como é o envelhecimento. Portanto, a sarcopenia acontece a todos. Portanto, ela começa a se instalar na 3ª década de vida. E na 5ª década de vida há, de facto, um aumento progressivo da sarcopenia, ou da sarcopenia, e o facto de nós pensarmos que podemos interferir neste processo é absolutamente fantástico. É evidente que não se sabe tudo, mas já se sabe muita coisa. E já se sabe que 2 desses determinantes, e que o professor Raul falou aqui muito já, que são de facto o exercício físico aeróbio de força, também de resistência, assim como as proteínas e a suplementação, a nutrição, têm de facto uma interferência grande, e isso veio provar depois o meu trabalho de investigação nesta área, que não está aqui descrito no livro, obviamente, mas então isto para vos contar porque é o meu interesse. E quando decidi fazer o doutoramento, a minha ideia foi logo, eu vou fazer um estudo com intervenção e vou fazer um estudo na área da sarcopenia. E assim foi. E, portanto, de facto, é uma área que me interessa muito e, efetivamente, penso que é um mundo que está ainda por descobrir muita coisa. Tem-se investigado muito, muito, muito nesta área. Tem tido uma evolução absolutamente fantástica. Temos um grupo aqui em Espanha, que ainda há bocadinho conversava ali com o professor João, em que há cerca de 3 anos tive a oportunidade de conhecer o professor Cruz Antoft, apresentado pelo professor Teixeira Veríssimo, e que dirige, de facto, esta equipe de investigação que tem produzido tudo o que é informação, tudo o que é algoritmos nesta área da sarcopenia. Tive pena porque tivemos um convite para frequentar, estar uns dias neste centro e depois com a pandemia não foi possível. Mas efetivamente, neste momento, em 2019, eu defendi o trabalho de doutoramento em 2020 e em 2019 sai um algoritmo muito mais completo, porque este grupo está sempre a trabalhar e, portanto, a acrescentar conhecimento, e, portanto, neste momento há um algoritmo que permite não só fazer a triagem da sarcopenia, assim como o diagnóstico, portanto, avaliando quer a força de preensão, quer, então, a massa magra, a perda de massa magra, e ainda permite estabelecer a gravidade dessa sarcopenia, que já tem a ver com a funcionalidade. Portanto, isto tem sido uma grande evolução, já com cut-offs, inclusivamente dizem quais são as metodologias consideradas golden standard, como a DEXA, que nós usamos depois no estudo, como a bioimpedância, como outras metodologias, mas efetivamente, e hoje estava-me também aqui a dizer o professor João, que inclusivamente para validar este questionário de triagem do SARC-F, tem de facto, este grupo exige que sejam cumpridos uns critérios que são um bocadinho difíceis de seguir. Portanto, é um grupo que está mesmo muito empenhado nesta área. E eu penso que é uma área, de facto, que nos interessa, porque todos nós queremos ser velhos, saudáveis, autónomos e felizes. Não há outro remédio, não é? Vamos ser todos velhos, com certeza. Agora, podemos, de facto, interferir aqui neste envelhecimento e podemos, de facto, ser velhos mais felizes, mais autónomos e mais saudáveis. Portanto, a questão, como diz a Organização Mundial de Saúde, de facto não é acrescentar anos à vida, mas vida aos anos. E nós tratamos muito mal os nossos velhos. Não tenhamos a mínima dúvida. E eu posso vos dizer que, no âmbito do meu trabalho de investigação de doutoramento, que não é o que está aqui no livro, obviamente,
Mas nesse âmbito podemos observar isso. E sem dúvida nenhuma que interferindo nestes dois aspectos, quer na questão do exercício físico, quer na questão então das proteínas. As proteínas é um nutriente-chave, sem dúvida nenhuma, porque vai fornecer os aminoácidos essenciais para a síntese proteica e, portanto, tem que ser aqui pelo menos nestes dois determinantes. E eu devo dizer-vos que este foi um estudo que durou 12 semanas e as pessoas que entraram no estudo, na primeira semana do estudo, o professor Raul sabe isso, não pareciam as mesmas pessoas que terminaram o estudo. Entraram pessoas de muletas e saíram sem muletas, não tinham muletas nenhumas. E, efetivamente, bastava olhar para as pessoas. Nós não fazemos muito esse tipo de estudos, que é fotografar, mas o professor Marco, que foi quem foi responsável pelo exercício, ele fez isso, portanto, fotografou estes participantes antes do estudo e no final, e de facto eram pessoas completamente diferentes. Portanto, se isto é possível, porque é que não se faz? É preciso as tais políticas, é preciso, de facto, haver uma sensibilização, porque, efetivamente, os velhos não podem passar o dia sentados a olhar para a televisão. Não pode ser, não é? Tem que haver um propósito e tem que haver, de facto, temos que deixar de ter aquela ideia de que, porque é velhinho, já não precisa de comer. Portanto, bolachinhas e chá à noite, chega. Portanto, não gasta, não precisa. Quando é absolutamente o contrário, não é? Efetivamente, as necessidades estão aumentadas. E a questão das proteínas, as necessidades estão muito aumentadas. Portanto, esses estudos mostram que, efetivamente, tem que ser fornecidos aos idosos proteínas na ordem de 1 grama a 1,5 grama. É muito por quilo de peso e por dia. Depois é muito curioso, o nosso organismo é muito bem feito, não é? Porque se efetivamente ultrapassarmos esta percentagem, esta quantidade, ela não é de facto utilizada. Portanto, também não vale a pena... Ir até às 3 gramas. Não, suplementar, porque efetivamente isso depois não vai acontecer. Sim. É porque as proteínas são caras. Exatamente. Enfim, e de facto... Houve muitas curiosidades e que eu vos podia aqui falar, e esta questão da sarcopenia, eu acrescentei aqui alguns temas que na altura do doutoramento não tinham sido tão explorados e agora temos aí um mundo novo, que é de facto a microbiota, e também já se estão a fazer estudos aqui a relacionar a sarcopenia e microbiota. Acho que vai ser também outra área do conhecimento interessantíssima e que vai trazer aí muita gente a trabalhar nesta área. Mas efetivamente eu sou uma... o que é que eu ia dizer? Apaixonada, sem dúvida nenhuma, por tratar idosos, por intervir com idosos. Eu, quando saí do hospital, tive a felicidade e a sorte de fazer parte de uma equipa que foi a primeira equipa multidisciplinar de uma consulta de geriatria, que foi no ZUC. Infelizmente já não existe. Infelizmente não existe noutros hospitais. Eu tenho aqui alguns elementos dessa equipe e devo-vos dizer que de facto fazíamos a diferença. Quando eu digo fazíamos, todos fazíamos a diferença para aqueles velhos que de facto faziam parte dessa consulta. E é por aí que temos que ir. Há muito a fazer nesta área. Hoje temos aqui mais pessoas da área da nutrição, mas também da área da fisioterapia, que estou a ver, e também da área do desporto, e todos somos poucos, como já percebemos, porque todos temos que intervir dentro das nossas áreas para podermos modificar, de facto, este envelhecimento, de que este envelhecimento pode ser efetivamente diferente, mais saudável, maior qualidade de vida e mais autonomia. E é isso que eu vou querer ser quando for mais velha, porque velha já sou, mas pronto, mas quando for um bocadinho mais velha. Só queria terminar, dizer que também... Eu não estava à espera de tanto formalismo, estava à espera de fazermos aqui só uma conversa. Hoje fiquei aqui um bocadinho admirada com o professor Raul, porque ele também não é propriamente assim uma pessoa muito formal. Só escrevi umas palavras. Mas não era preciso todo. Mas se calhar salientar, e sobretudo para os alunos, que já não são alunos, já são profissionais, mas que foram, quando fazemos um trabalho de investigação devemos sempre pensar que aquilo que vamos fazer vai ser útil para alguém, que vai mudar a vida de alguém. Estamos, de facto, a trabalhar para acrescentar conhecimento. E eu penso que será também sempre esse o propósito, porque se o fazemos com muita dedicação,
muita vontade de fazer e de conseguir, que me lembro que no início do trabalho toda a gente me dizia não vais conseguir, e consegui. Não foi fácil, não foi aquilo que eu pensava. Eu pensei que tinha aqueles participantes e eles iam-se lá manter até ao final. E pronto, e não foi verdade, e portanto temos, claro, muitas dificuldades, como é sempre em todas as investigações, mas que depois nos traz de facto grandes alegrias, no sentido de percebermos que afinal a nossa intervenção serviu para alguma coisa. Eu acho que é isso que basicamente deve acontecer. O que eu espero é que este livro, este conjunto de conhecimentos, é um conjunto de conhecimentos que seja uma mais-valia, que seja também uma ferramenta útil para os meus alunos. Os meus alunos, que já não são alunos, são colegas, mas mais velhos, eu tenho quase a certeza, não tenho, mas em 2009, se calhar, eu já vos falei nisto da sarcopenia. Se calhar já era algo que me preocupava na altura. E que um assunto que sempre gostei de falar. Portanto, já não é novo. E cada vez que falo nisso, inclusivamente eu quando disse que ia publicar este livro, as senhoras, e agradeço muito da comunicação com quem conversei, eu depois também sou um bocadinho conversadora, e comecei logo para ali a falar do que era o livro, do que é que ia tratar, e até elas ficaram interessadas. Na altura também me perguntam, que interessante, olha, eu não sabia essa área, que engraçado. E o que eu queria era isso, era de facto que despertar o interesse para que devemos fazer algo, e que podemos fazer sem algo, e que para os alunos seja também um conjunto de conhecimentos que venha a ser uma mais-valia para o seu conhecimento na generalidade, e também motivá-los para esta questão dos velhos e do envelhecimento, porque eles precisam muito de nós, nutricionistas, fisioterapeutas, profissionais da área do desporto, psicólogos, enfermeiros, médicos, enfim, de toda esta gente. Muito obrigada, foi uma tarde muito feliz, estou muito feliz por tudo o que aconteceu aqui hoje. Agradeço mais uma vez a todos os presentes, ao professor Raul, ao professor Veríssimo. O professor Raul eu conheci no âmbito do doutoramento, portanto não nos conhecíamos de lado nenhum, é verdade. Foi o meu orientador, o professor Veríssimo, conheço desde sempre, desde o meu primeiro curso, nem estes, não era estes, era qualquer coisa parecida, mas desde essa altura... Desculpa? No tempo dos Afonsins. Não, é que passou por muitos nomes, mesmo na altura que lá estivemos. Escola Técnica, Escola dos Paramédicos, enfim, foram várias coisas assim. E muito obrigada a todos. Restem só. Digamos assim, nesta segunda apresentação, quero dizer